O cristianismo. Todos os ensinamentos de Jesus Cristo dão a origem ao cristianismo. O cristianismo não é e nunca foi uma religião, mas é um método de vida que as pessoas adotam para si, pois diferente de muita religião, o cristianismo não carrega nenhum tipo de ritual religioso. Existem algumas coisas que Jesus Cristo nos ensinou que podemos entender como um ritual ou atos religiosos, mas na verdade não são. O batismo nas águas, por exemplo, não é um ritual e muito menos algo religioso, mas é um ato de crença no qual a pessoa anuncia publicamente a sua crença em Jesus Cristo, demonstrando que viverá a sua vida em prol dele, pois o batismo real não acontece dentro de um tanque cheio de água, mas sim dentro de você, quando você percebe que tudo o que vive são coisas profanas e por causa de Jesus Cristo e dos princípios que ele nos ensinou, você resolve viver a metanoia, e você mudará a forma que você vive. Você muda os seus atos, a maneira de pensar e de como tratar as pessoas. Todas essas mudanças acontecem quando uma pessoa empenha a sua fé em Jesus Cristo e vive conforme os princípios que por ele nos foi dado. Essa é a essência do verdadeiro batismo. O banho dentro de um tanque é só uma forma que a pessoa tem para anunciar publicamente essa fé, e isso não é ritual e nem religioso, pois pode haver pessoas que se batizaram, mas na verdade não mudaram, não acreditam em Jesus Cristo e muito menos praticam os ensinamentos, pois o banho no tanque não tem efeito algum na pessoa, o efeito está na própria pessoa, quando essa se permite ser mudada pelo Espírito Santo. A Santa Ceia é mais um ensinamento que Jesus Cristo nos deixou, o qual até poderia ser um meio ritualístico, mas na verdade não é. O que Jesus Cristo nos deixa é uma prática memorativa para nos lembrar do que ele fez. A Santa Ceia nada mais é que um memorial, pois é através desse ato que nós nos lembramos do porquê que somos salvos e livres de todos os dogmas religiosos. A Santa Ceia seria uma forma de demonstrar a Deus que entendemos perfeitamente o que Jesus Cristo fez, de que tudo o que ele teve que passar e suportar foi por nós. Entendemos que o pão representa o corpo de Jesus Cristo, não somente um corpo, mas o infinito que se pôs limite, que o imortal se fez mortal, que o eterno se fez temporal, que um imaculado se fez manchado, um puro tomando o lugar de um impuro, um santo se torna maldito, um rico se tornando pobre, um divino se tornando comum, um inocente sendo condenado, um rei virando servo, um pacifista sendo maltratado, o ser mais importante que já existiu sendo ignorado, um Criador sendo criado e principalmente um Deus sendo um homem. E entendemos que o vinho representa o sangue do verdadeiro sacrifício, o sacrifício que nos perdoa de todos os pecados, que nos purifica, que nos compra, que nos faz santos e justos e que nos livra de todas as doutrinas religiosas. É por esse sangue que nos faz ter uma nova aliança com Deus, nos aproximando dele. O cristianismo não pode ser considerado uma religião, pois não possui adaptações ritualísticas religiosas. O que acontece é que usam os ensinamentos de Jesus Cristo e impõem em uma religião. Algumas igrejas cristãs até praticam e fazem coisas ritualísticas e religiosas, mas que dentro de todos os ensinamentos que Jesus Cristo nos deixou não é necessário. E é por causa disso que as pessoas falam que o cristianismo é uma religião. Assim surgem muitas religiões que usam os ensinamentos de Jesus Cristo para imporem uma de suas doutrinas, nomeando como catolicismo, protestantismo, anglicanismo, entre outras religiões cristãs, mas o cristianismo na sua essência não precisa de ritual nenhum e muito menos ser considerada uma religião. Toda vez que a Igreja de Jesus Cristo for se reunir em um templo, o foco deveria ser somente para adorar e engrandecer o nome de Deus e ouvir o que Deus quer falar conosco por meio de sua palavra sendo ministrada por um pregador. O que passar disso são atos religiosos que muitas das vezes não podem ser fundamentados na Bíblia e, quando são, não estão no seu contexto. A Santa Ceia deve sempre ser praticada periodicamente com a intenção memorativa, assim o batismo deve sempre ser feito quando alguém se disponibiliza em empenhar a sua fé somente em Jesus Cristo e resolve anunciar isso publicamente. A adoração e a oração não são atos religiosos, mas sim formas que os cristãos têm de se relacionar com Deus, pois assim como uma pessoa conversa com a outra, o cristão conversa com Deus orando, e assim como uma pessoa elogia a outra, os cristãos fazem isso louvando e glorificando a Deus,
E assim como as pessoas entregam presentes a outras pessoas, os cristãos fazem isso adorando, seja cantando ou consagrando a Deus algum objeto. O que importa é que nada disso seja religioso, mas sim formas de se relacionar com Deus e ter intimidade com Ele. Pois agora, por meio de Jesus Cristo, nós podemos ter contato direto com Deus sem precisar fazer ritual nenhum. Falar e tornar o cristianismo em uma religião é uma afronta e uma ofensa a Jesus Cristo, pois foi por causa disso que ele morreu, foi a religião que o crucificou. A crucificação era a condenação que os romanos davam para aqueles que cometiam algum crime hediondo. Jesus Cristo não foi o primeiro e não foi o último a ser crucificado, mas entre todos os que foram crucificados, Jesus foi o único que não tinha cometido crime algum, tanto que Pilatos, governador romano, não quis condenar Jesus Cristo. Jesus, quando é condenado, não foi pelos romanos, mas sim pelos fariseus, esses que eram praticantes do judaísmo. Jesus Cristo foi crucificado por ir contra os meios religiosos, e isso fez com que os judeus o condenassem à crucificação. Jesus Cristo ensinava a viver de forma livre, sem precisar ser dominado por nenhuma religião. O cristianismo dá total liberdade para o ser humano. Isso não significa que o cristianismo, por ser assim livre, é uma crença liberal, que pode fazer o que quer e quando quer, a hora que quiser. O cristianismo ensina somente que para tudo o que existe, existe um propósito e um princípio para se fazer certos tipos de coisas. O cristianismo ensina que tudo nesse mundo foi feito com um propósito vindo da parte de Deus, nada foi feito por acaso, tudo existe um porquê de existir. O cristianismo deixa as pessoas livres em fazer o que elas querem, e a decisão em querer seguir os princípios que Jesus Cristo nos ensinou, pertence a elas. O que precisa ser entendido é que tudo o que as pessoas fizerem, certamente elas serão retribuídas da mesma forma. Se fizerem coisas boas elas terão. Se fizerem coisas ruins acontecerão com elas. Tudo o que ela plantar certamente colherá, ninguém está isento disso. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas capítulo 6 versículo 7, versão ARA. O cristianismo é um método de vida que as pessoas adotam para si, que é vivendo conforme os ensinamentos que Jesus Cristo nos deixou. Todo aquele que vive de acordo com todos esses ensinamentos podem e devem se considerar cristãos. Mas ser cristão não é só dizer que acredita em Jesus Cristo, que ele é seu guia, entre outras coisas que as pessoas falam. Ser cristão vai além dessas coisas. Essas coisas na verdade são muito superficiais para o que o cristianismo realmente é. Existem muitas pessoas que se dizem cristãs, mas seus atos não condizem com o que o cristianismo realmente ensina, e por causa disso o cristianismo acaba sendo visto pelas pessoas como uma crença ruim e hipócrita, em que as pessoas preferem não serem cristãos por não quererem ser comparadas às pessoas que dizem serem cristãs, mas na verdade suas ações demonstram que não são, e isso faz com que o cristianismo seja mal visto e equivocadamente mal entendido. O cristianismo não se baseia em ódio, mas em amor. Não se baseia em vingança, mas em perdão. Não se baseia em críticas, mas em esclarecimentos. Não se baseia em condenação, mas em levar a receber a salvação. Não se baseia em julgar, mas em mostrar a verdade. Não se baseia em desejar o mal a alguém, mas em desejar o bem. Não se baseia em desmerecer alguém, mas em aceitar quem for. Não se baseia em difamações, mas em respeito. Não se baseia em agressão verbal, mas em palavras de bênçãos. Não se baseia em tirar a vida de alguém, mas em morrer por alguém. Não se baseia em brigas e contendas, mas em harmonia e comunhão. Não se baseia em desigualdade, mas em igualdade. Não se baseia em ilegalidade, mas em justiça. Não se baseia em egoísmo, mas em compartilhamento. Não se baseia em doutrinas legalistas, mas em liberdade. Além de tudo isso, o cristianismo se baseia em arrependimento e viver com, para e por Jesus Cristo.